Olá, eu sou a Bel Pesce, sou empreendedora e escritora. Estou aqui com o Reinaldo Normandi, que é empreendedor também e escritor de 2 livros, um deles sobre inovação. Se quiser baixar o livro gratuitamente, o link é www.innovation2.co e a gente vai falar de um dos 15 temas que esse livro traz. E esse tema é muito legal, que é biotecnologia. Tem um monte de assuntos para falar, para não virar um vídeo de 3 horas. A gente vai mencionar alguns temas e daí o Rei vai falar mais sobre esses temas. Pode ser, Rei? Pode. Beleza. Bom, primeiro, só para situar o pessoal, o que é a biotecnologia? A biotecnologia é o encontro da tecnologia digital com a tecnologia, vamos dizer assim, biológica, né? Alteração de DNA, utilização de computadores para sequenciamento de DNA, micro-robôs, nanorobôs e por aí vai. Muita coisa. Tem muita coisa dentro disso. Vamos começar então. Tem algo bem interessante que, eu não sei se a tradução em português é realmente ingestíveis, mas são coisas que você pode ingerir. Então, aqui tem 2 exemplos legais no livro. O primeiro é uma pílula, né, que tem uma câmera dentro, que é para as pessoas, para os médicos darem uma olhada, por exemplo, no seu estômago, no seu duodeno, né? A pílula vai sendo ingerida, ela tem uma câmera, eles vão olhando aqui por dentro como é que você está por dentro. Para quem já enfiou coisas na garganta, que tem outros exames, né? Que antes, agora é super simples. A simplicidade disso. Existe também uma outra tecnologia que é um negócio do tamanho de um grão de areia, que é colocado num remédio, né? Uma pílula comum, aquelas cápsulas, e você ingere, ela sabe, né? Ela manda isso para um app, é uma coisa muito interessante, e ela sabe, por exemplo, se você ingeriu aquele remédio na hora certa ou não. Ela monitora o batimento cardíaco, ela monitora outras coisas do seu corpo. Isso já foi aprovado em 2012, já está sendo utilizado. O tamanho de um grão de areia. Eu não quero entrar tanto em coisa técnica, mas tem algo muito legal. Rei, para você que está aí assistindo. Grão de areia não tem bateria, não tem nada. Como funciona, Rei? Funciona através de uma reação química com suco gástrico. Não me pergunte como funciona, está acima da minha competência. Mas parece que quando toca alguns dos sucos digestivos, cria algumas reações que fazem com que possa enviar essa mensagem para o médico. Exato. Doideira, muito legal. Então esse é um dos temas, né, ingestíveis. Sim. Tem um outro tema muito legal, aliás, fascinante, e pode ser algo que pode acabar mudando o mundo, que são nanorobôs, né, Rei? Isso aqui, gente, é bastante complexo, é difícil de imaginar, mas nanorobôs são robôs, vamos dizer assim, 50, 100 vezes menores que um fio de cabelo, tá? Vocês vão me dizer, mas isso está no futuro, isso não foi inventado ainda, não, já existem, tá? Agora, nesse exato momento, estão em testes existem os robôs mecânicos e robôs biológicos. Robôs mecânicos, eles têm 1/50, 1/100 da espessura de um fio de cabelo, e eles podem entregar medicamentos diretamente em partes do estômago, do corpo, de células, etc. Os nanorobôs biológicos são feitos de DNA, tá? Me perguntem como, eu também não sei responder. Mas eles estão sendo testados para também entrega de medicamentos diretamente em células, ou, por exemplo, para destruir células cancerígenas. Isso é fascinante. Tá? Isso é fascinante. E isso vai começar a ter um teste em humanos esse ano, aqui mesmo, 2015. no Silicon Valley, no Vale do Silício. Então, imagine que são 1 trilhão de nanorobôs injetados numa seringa, na sua corrente sanguínea, e esses nanorobôs vão automaticamente ou entregar medicamentos, ou matar células cancerígenas, ou ativar respostas imunológicas do seu corpo. Então, bem interessante, né? Já testaram isso em baratas. Em ratos. E conseguiram chegar na célula que queriam com a instrução que queriam. Exatamente. A profundidade disso e as implicações disso são gigantescas. Exatamente. Me lembra muito um jogo, né, o Metal Gear Solid, onde essa ideia de injetar coisas, né, micro-robôs, eles chamavam de nanomachines, né? Ela foi feita em 2000, esse jogo foi feito em 2000, isso já era uma realidade da ficção científica, mas o mundo real sempre nos surpreende, transformando a ficção científica em realidade. Então é algo, mais uma vez, pode ser usado para o bem e para o mal, né? Você pode ser injetado na hora de tomar uma vacina e você não saber que existem nanorobôs, e aquilo pode fazer alguma coisa boa ou ruim com você. É algo que a gente tem que falar, as pessoas têm que saber que existem, né? No livro tem vários exemplos, várias fontes,
e vários estudos já publicados em revistas de respeito como a Nature. Então é Agora, um assunto super legal. esse teste aí, se der certo, né? Pensa no que pode acontecer, né? Se realmente eles conseguirem que esses nanorobôs façam as células cancerígenas se auto-explodir. Talvez seja o começo muito sério de uma cura para o câncer. Então, é assunto muito sério, nanorobôs. Exato. Muito sério e já acontecendo. A gente falou que tem robôs que vão direto para o DNA. DNA me faz lembrar genética na hora, e tem muito em relação à engenharia genética nesse tema, Rei. Vamos falar um pouquinho para as pessoas, porque elas já convivem com isso, né? Sim. Então, vocês devem ter ouvido falar dos organismos geneticamente modificados, né? Que há uma polêmica entre as pessoas que são contra e as pessoas que são a favor. O que acontece, na verdade, é que na natureza, e através da ação do homem durante os últimos 20 mil anos, a gente já consome tanto plantas, vegetais ou frutos geneticamente modificados através quando você pega uma fruta, por exemplo, de uma colheita com a outra, você simplesmente cruza essas duas e você tem um resultado de uma terceira. A gente fazendo isso por diversas gerações durante a história humana, a gente chegou a vários dos alimentos que a gente tem hoje. Então a maioria deles é geneticamente modificada e a gente não sabe. Eu não sabia até fazer a pesquisa desse livro. Inclusive, mais uma coisa muito interessante, os animais de estimação que a gente tem em casa, os cachorros, por exemplo, todos eles vieram do lobo. Através do cruzamento de espécies diferentes de lobo, a gente chegou a todas as raças de cachorro existentes no mundo hoje, do Chihuahua ao Dog alemão. Eu também não sabia, mas são também organismos geneticamente modificados, só que isso demorou gerações, né? São uma centena de anos para você chegar a uma nova raça de cachorro através de vários cruzamentos sucessivos. Então o tema de organismos geneticamente modificados é muito polêmico, porque o que está acontecendo hoje é que ao invés de a gente fazer isso, vamos dizer assim, naturalmente, né, cruzar raças ou plantas ou espécies de frutas, etc., a gente está fazendo isso no laboratório, né? Empresas grandes, como a famosa Monsanto, fazem isso misturando o DNA de duas plantas, ou de dois alimentos, dois vegetais, ou duas frutas, e lançam uma semente geneticamente modificada. Hoje nos Estados Unidos, 80% da comida que se consome tem alguma coisa geneticamente modificada, que é um número muito alto, ou seja, mesmo se a gente quiser, a gente já está comendo organismos geneticamente modificados. E existem dois lados da conversa. Um que acredita que fazendo isso em laboratório e com a supervisão de governo, na verdade isso nos dá mais segurança, porque as empresas fazem isso em condições de trabalho muito mais seguras e tem muito mais interesse em que isso funcione, que não dê efeitos a longo prazo. Do outro lado, ao pessoal que acha que esses organismos geneticamente modificados podem causar doenças, podem causar câncer, uma série de coisas, porque não foram testados suficientemente. Eu não tenho ainda uma opinião fechada sobre o assunto, eu acho que é importante estudar, né, colher evidências, mas o fato é que eles já estão aí. Existem hoje um salmão que foi inventado no Canadá, que ele cresce 2 vezes mais rápido que o salmão natural. Existe frango sem pena, né, galinha sem pena. Existe vaca que dá leite humano. Uau! Na China. Existem uma série de coisas geneticamente modificadas que são incríveis, assim, são de certa forma assustadores. E o meu ponto é sempre o objetivo do livro é trazer esses assuntos à tona para que a gente possa falar sobre eles e possa decidir como sociedade que caminho tomar. Muito legal, Rei. Tem alguns outros assuntos que eu acho que vale a pena mencionar. Existe medicina regenerativa, que tem feito algumas coisas interessantes também, né? Eu acho que só para o pessoal saber o contexto, tem a ver com crescer órgãos que ou não estavam lá, ou estavam machucados por algum... Exato. Hoje em dia, nos laboratórios de universidades e empresas ao redor do mundo, já estão se fazendo órgãos, por exemplo, como rins, como pulmões, etc., em laboratório. Ou seja, esses órgãos crescem, né, num ambiente sem haver um humano, e eles no futuro serão utilizados para resolver o problema do transplante de órgãos, né, que é um problema sério. Hoje uma pessoa que está precisando de um rim pode demorar até 10 anos na fila para receber um rim. É interessantíssimo isso. Pode inclusive matar o comércio ilegal de órgãos, né? Você vê muita gente, por exemplo, em Bangladesh ou na Índia que vendem um rim para ganhar dinheiro, né? Porque são muito pobres. O prêmio da Cartier, do qual eu participei, uma das vencedoras estava trabalhando exatamente nisso. Sintetização de órgãos. E parece que está mais avançado do que a gente imagina. Tá bastante avançado. A tendência é que em algumas décadas
quaisquer órgãos do nosso corpo humano vão poder ser cultivados no laboratório. Existem, obviamente, implicações éticas em tudo isso, mas o grande lado é melhorar a vida de milhões de pessoas que precisam de um transplante. Eu acho que é uma tecnologia, mais uma vez, que vem para o bem da humanidade. E pode revolucionar muitas coisas. Imagina essas listas de espera, imagina... Exato. Às vezes as pessoas nunca encontram, né? Também por compatibilidade, não só por lista. E vamos mencionar só a evolução da sequência do genoma, Rei? Acho que isso pode ser muito interessante. Depois tem mais uma coisinha que eu quero falar. Então, o que é o sequenciamento do genoma, né? O genoma é o conjunto de todos os... tudo que nós somos, né? Se a gente definir tudo que nós somos, a gente faz através do nosso genoma. Em 2001, o sequenciamento de um genoma humano, de qualquer pessoa, como eu e Abel, ele custava $100 milhões. Uma pessoa. De uma pessoa. Hoje, com o avanço da computação, isso tudo é feito no computador, ele custa $1.000. Em 5 anos, a tendência é que isso vai custar $1. O que isso muda para a vida de todos nós? Bom, você vai poder ter medicamentos específicos para o seu próprio genoma, para as suas próprias qualidades genéticas. Então, eu, Reinaldo, tenho uma doença XYZ no meu genoma, e através do sequenciamento o médico vai saber exatamente, né, se eu tenho isso ou não no meu DNA, e ele pode criar um remédio especificamente para a minha necessidade, né? Hoje os remédios são feitos para uma população muito grande. Então, o que isso vai ocasionar uma medicina especializada, customizada para cada paciente. Estamos ainda algumas décadas disso, mas com o poder de processamento aumentando, o custo de sequenciamento de genoma diminuindo, eu acredito que isso vai ser uma realidade num par de décadas. Interessantíssimo. Nossa, para pensar de 100 milhões para $1.000. Em 15 anos. Em 15 anos. E isso, lembrando que é exponencial. Então, o que aconteceu em 15 anos, talvez aconteça em 1 ou 2, Exato. ou até mais rápido. E tem um último tema bem interessante, que é bem modernoso também, e pode ajudar a revolucionar a rapidez com que algumas coisas são lançadas. E o que é essa história de um órgão, um chip? Isso é algo que eu imaginei que estava no campo da ficção científica, mas não está. Algumas universidades americanas, como Harvard, né, como uma universidade de prestígio, estão desenvolvendo, vamos dizer assim, o máximo denominador comum, ou seja, para se testar uma droga, hoje se testa num rato, num ser humano, né, demora 1 década, 2 décadas. Eles estão desenvolvendo o mínimo necessário para que essa droga seja testada. E eles estão colocando esses mínimos de proteína, de células, etc., num chip de computador, para que o processo seja aumentado, seja exponencializado. Que isso automatizado muda? Completamente também, né? Exato. O que isso muda na sua vida? A descoberta de novos remédios, da descoberta até ele chegar a nós, que geralmente demora 20 anos, ela vai poder ser feita em 1 ou 2 anos, se essa tecnologia prosperar. Ela está em estágio embrionário, ainda é uma promessa, mas o fato de a gente pensar que um pulmão ou um coração, ele pode estar contido, sua essência, num chip de computador, e ainda é algo... um coração que representa grande parte da população. Exato, é algo muito, muito sofisticado e muito complexo, mas existe, está aí no livro a fonte, e para quem quiser pesquisar tem mais material. E quando a gente fala em diferentes drogas, demoram 20 anos, tem uma série de drogas que é bem interessante, que às vezes não são nem drogas, às vezes são tecnologias. Um tema recorrente é como fazer com que as pessoas parem de envelhecer. É o que todos nós queremos, né? Eu não sei, hein? Eu acho que tem algo muito bonito em envelhecer, mas existe sim uma tendência e diversas empresas, inclusive de tecnologia, não só de biologia, têm trabalhado nisso, que é para parar ou até mesmo reverter o processo. Então, isso é mais uma coisa que eu achei que estava no campo da ficção científica e está se tornando realidade. Várias empresas aqui do Vale do Silício, incluindo o Google, né, que tem muito dinheiro, estão investindo no processo para tentar curar o envelhecimento. No primeiro momento, aumentar a expectativa de vida, né, hoje a gente vive em média 80 a 100 anos, vamos dizer assim. Eles acham já que nos próximos 10 anos a gente vai conseguir chegar a 150 anos, com uma série de mecanismos, de tecnologias que estão sendo feitas, criadas agora. O objetivo final
é que toda a nossa estrutura genética seja reprogramada para que a gente possa viver centenas de anos, ou quem sabe chegar ao grande sonho, ao grande pesadelo. Eu acho que a gente, da e quem imortalidade. está assistindo a gente, vai até uns 200 aí. Né? Talvez. É bem provável. Mas o ponto 100 anos atrás, os seres humanos viviam em média 40 anos. Nos países industrializados, isso dobrou praticamente nos últimos 100 anos. E você para pra pensar, né? Só com 40 comida, anos a mais de expectativa em 100 anos. Eu já estaria quase na hora de morrer. E isso exponencialmente crescendo, né? Exato. Porque, por exemplo, a invenção da penicilina, dos antibióticos, né, de uma série de invenções, ela aumentou a expectativa de vida. Condições sanitárias, condições sanitárias em países desenvolvidos. Agora, outras tecnologias vão fazer que essa expectativa aumente mais. E o grande objetivo é chegar à imortalidade, que pode parecer algo extremamente chocante, né, hoje em dia, mas é o que estão buscando fazer hoje. Se vão chegar a isso ou não, saberemos daqui a 20, 30 anos, mas eu acredito que ao menos nossa geração vai viver pelo menos uns 120, 150 anos. A nova geração sua, a minha não. Eu acho que ainda mais, hein? Sou positiva nesse quesito, mas, claro, a gente não quer reverter o que é a nossa vida, a gente quer viver bem, né? Então, acho que... Eu acho que o mais legal é viver, chegar a uma idade... Com qualidade. Com qualidade, exatamente. Tanto mental quanto física. E vai ser bem interessante ver como cada um desses assuntos vão acabar se desenvolvendo nos próximos anos. É coisa de anos, não é coisa de séculos, anos. Exato. E talvez uma década. E pensar que tudo isso se deve ao poder da computação, dos chips, né? Porque os chips é que estão ajudando a sequenciar o genoma, a chegar a essas tecnologias. Então, utilizando esse processo de rejuvenescimento, né, mais os implantes biônicos, eu acho que o futuro é bem interessante para nós. Legal, show. Então vamos pro próximo tema, que vai ser nanotech. Se você já viu nossos vídeos anteriores, vem mais por aí. Se você não viu ainda, tem diversos temas legais que a gente já falou. E o livro você consegue baixar gratuitamente no www.innovation2.co. Obrigada, Rei. Obrigado.